Quem é esta senhora? A própria Virginia Apgar. Lembra até a minha avó, né? Parece de fato com a minha avó, falecida avó. Essa é Virginia Apgar, uma anestesista que teve um primeiro olhar preocupado para o recém-nascido na sala de parto e criou uma escala que, na ocasião, tinha o objetivo de definir se havia necessidade de reanimação dessa criança. Hoje em dia, o uso do Apgar, da escala de Apgar, tem outros objetivos, mas a gente ainda na sala de parto avalia a criança pela escala de Apgar. Veja essa questão. Uma adolescente de 15 anos chega à emergência da UAP, que é o Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, em franco trabalho de parto. Nega ter feito pré-natal e não sabe relatar a data da última menstruação. Ao exame, colo uterino 100% apagado, dilatação de 8 centímetros, encaminhada à sala de parto, onde deu à luz um recém-nascido do sexo masculino, idade gestacional pelo Ballard, de 29 semanas e peso de nascimento 980 gramas. Um extremo baixo peso, mas ainda assim adequado para a idade gestacional, porque prematuro, de 29 semanas. No final do primeiro minuto, o recém-nascido encontrava-se. Aí sim, aqui começa o problema, porque ele quer o índice de Apgar. Então, ele se encontrava pálido, marca 0 em cor. Flácido, marca 0 em tônus. Frequência cardíaca de 60, menor que 100, marca 1. Sem drive respiratório, marca 0. Sem reação ao catéter, sem irritabilidade reflexa alguma, 0. Então ele marcou apenas 1 ponto na frequência cardíaca. Esse é o Apgar dele, letra A, 1 ponto. Agora, vamos falar de Apgar, os detalhes, porque isso cai na prova. Cinco parâmetros são avaliados: a frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus, a irritabilidade reflexa e a cor. Frequência cardíaca, ponto de corte é 100. Se estiver abaixo de 100 batimentos, marca 1 ponto. Acima de 100 ao nascimento, marcam-se 2 pontos. Se não tiver batimento cardíaco, marca 0. Esforço respiratório. Pode estar em apneia, marca nada. Pode ter um choro fraco, uma respiração lenta e ineficaz, marca 1. E pode ter um esforço respiratório presente, marca 2. Tônus muscular pode ser completamente hipotônico, marca 0. Pode ter alguma flexão de extremidades, marca 1. Ou pode ter bom tônus, boa vitalidade, bom tônus, marca 2. Irritabilidade reflexa pode ser nenhuma, como pode fazer uma caretinha quando aspira, por exemplo, a boca, marca 1 ponto. Ou pode tossir, espirrar ao uso de um catéter, por exemplo, mostrando uma boa irritabilidade reflexa, marca 2 pontos. E na cor? Na cor tem uma pegadinha. Completamente cianótico, marca 0, mas pálido, como a gente viu no exercício anterior, também é 0. Cianose de extremidades, 1 ponto. E completamente rosado, 2 pontos. Mesmo para uma sala de parto em que uma criança nasce muito bem, com ótima vitalidade, a criança não vai ganhar 10 no primeiro minuto. Por quê? Porque sempre tem alguma cianose de extremidades. Então marca 1 ponto, menos 1 ponto. 1 ponto só em cor, né? Menos 1 ponto no total. Se nascer muito bem, e no 5º minuto, em geral, já está relativamente rosado, e aí já ganha o seu 10, na verdade. Então, nasceu no primeiro minuto, dificilmente não tem pelo menos uma cianose de extremidades. Mas falei para vocês que o Apgar tinha como função, quando criado por Virginia Apgar, e foi ótimo, porque a partir daí começou a se dar atenção também ao recém-nascido na sala de parto, o objetivo era definir a necessidade de intervenção. Hoje em dia, a necessidade de intervenção é dada por 2 parâmetros: frequência cardíaca e a capacidade de se manter respirando de maneira adequada. Inclusive 2 parâmetros que fazem parte do Apgar. Mas o Apgar como um todo, ele agora funciona da seguinte forma: como é
a resposta desse recém-nascido às minhas manobras de reanimação. Eu estou indo bem nas manobras de reanimação ou não? Veja essa pergunta aqui, esse caso. Ana, 16 anos, teve uma gravidez indesejada e não fez pré-natal. O bebê nasceu após trabalho de parto prolongado por parto vaginal a termo. No primeiro minuto de vida encontrava-se hipoativo, cianótico, hipotônico, com respiração fraca e irregular, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, sem resposta a estímulos. Esses dados predizem com maior fidedignidade o risco de morte, paralisia cerebral, infecção congênita ou pneumonia neonatal. Então o APGAR, esses dados são os dados do APGAR, não é verdade? Mas ele não está me pedindo aqui o valor do APGAR. Ele está me perguntando o seguinte: o APGAR que eu acabei de te dar vai me predizer o quê? Paralisia cerebral? Ou seja, o APGAR te dá a ideia do futuro, se o prognóstico neurológico é ruim? Ele não é tão bom para isso. Ele é melhor para indicar as manobras à reanimação estão sendo úteis, eficazes ou não. Então ele mostra muito mais o risco de a criança morrer ou não naquele momento. Se ela responde ou não às manobras de reanimação. Então, em uma resposta imediata, ele avalia o risco de morte de acordo com a resposta. Então, reforçando, o APGAR não é mais utilizado para indicar a necessidade da reanimação, ele permite avaliar a resposta às manobras, isso sim. E o APGAR mínimo adequado é de 7 para cima. Então, se eu tenho um APGAR menor que 7, no 5º minuto, por exemplo, eu continuo repetindo a avaliação de APGAR, a nota de APGAR, a cada 5 minutos, até chegar em 20 minutos. Então, por exemplo, o APGAR foi 5 no 5º minuto. Quando chegar em 10 minutos, eu vejo o APGAR novamente. Se ele for de 7 para cima, acabou ali. Se ele for menor que 7, eu vou continuar repetindo a nota, repetindo o que eu digo é avaliando e dando novas notas a cada 5 minutos até que eu chegue em 20 minutos. Um APGAR muito baixo com 20 minutos, junto com uma ressonância que mostre lesão cerebral, isso piora sim o prognóstico da criança. Mas a princípio o APGAR não é um bom parâmetro para eu avaliar prognóstico neurológico. Isso não. Aí a gente vem agora para a pergunta, que é a seguinte: qual é a emergência mais comum na sala de parto? Olha essa pergunta. Às vezes o residente me pergunta: Vinícius, já estou terminando a residência, estou com vontade de fazer umas salas de parto e tudo mais, trabalhar. Será que eu já estou preparado para fazer uma sala de parto? Estou preparado ou não para fazer uma sala de parto? Qual é a emergência mais comum numa sala de parto quando acontece? Porque, em geral, as crianças nascem muito bem. Mas pode haver uma falha em iniciar e ou manter a respiração. Então, o que você precisa para fazer uma sala de parto tranquilo? Além de ler o protocolo. O protocolo você lê, entende, vai seguir. Mas, em termos de habilidade, você tem que ser capaz de ventilar essa criança, idealmente sabendo intubar se necessário. Colocar um tubo endotraqueal. Então, se você é capaz de ventilar bem um recém-nascido, você está pronto para a sala de parto. Essa é a ideia.